masculino, que é a Fernanda. Quais foram os erros que você detectou? Nós tivemos 3 erros dos 60 jogos. 2 erros, infelizmente, do jogo do Vila. E aí nós já tivemos um primeiro erro, que foi Vila Nova e Tombense na primeira fase. O último jogo da 8ª rodada do Campeonato Mineiro. É onde que nós colocamos uma equipe experiente para o jogo. Emerson Almeida era o VAR do jogo, que faz Série A de brasileiro. Só ano passado o Emerson fez 17 jogos na Série A do Brasil como VAR. E colocamos no campo, como árbitro central, o Wanderson Alves. Houve o erro, um erro de interpretação tanto do árbitro quanto do VAR, que infelizmente causou prejuízo. Nós chamamos a equipe do Vila Nova na federação, assumimos o erro dessa partida, mostramos para ele, eles tiveram acesso aos áudios, tiveram todo o clube que procura a federação, a gente mostra tudo, tudo mostrado, porque os áudios ficam gravados no VAR. Ô Juliano, o lance que mais me impressionou no campeonato inteiro não foi nem o primeiro erro do Vila. Foi o segundo erro, quando o Vila ganhava um jogo por 2-0 no final do primeiro tempo. Aquele resultado daria a classificação para o Vila para a Copa do Brasil. E na minha avaliação, na minha visão, o jogador do Tombense faz uma jogada de vôlei. Eu vou usar aqui a fala do Márcio Rezende de Freitas, que é o analista de árbitros da Itatiaia, e falou assim: olha, os árbitros estão brigando com a imagem. Eu tive uma informação posterior de uma pessoa da federação que me garantiu textualmente que você disse ao presidente da federação que aquele lance foi normal. Aquele lance foi normal na sua avaliação? João, essa informação não condiz com a verdade. Toda vez que termina a rodada, nós fazemos reunião com a federação e nós informamos a federação que houve um erro ali. Houve um erro. Eu fui informado por pessoas próximas do presidente. Essa pessoa está mentindo. Nós informamos ao presidente da federação que houve um erro de arbitragem ali, chamamos a equipe do Vila para poder conversar. Na época que nós chamamos, a agenda deles não batia com a nossa, Nós tentamos mudar. Essa semana eu chamei o presidente do Vila de novo, ele está com um problema de saúde, Bruno, Ele está com um problema de saúde, falou assim que eu melhorar, eu quero ir à federação. Então, assim, ali foi um erro, de um árbitro que está aqui, só para você ter ideia, não é qualquer tipo de desrespeito com o Vila. O árbitro que apitou o jogo foi o seu Murilo Munson, que tinha feito até então 9 jogos no Campeonato Mineiro de primeira divisão sem nenhum erro. E o VAR tinha feito 10 jogos no Campeonato Mineiro sem nenhum erro. O que aconteceu ali? Houve um erro na relação à jogada. Ali houve um possível impedimento, que foi traçado as linhas, a gente tem isso lá no computador, o Vila vai ter acesso. E aí, a imagem da mão que você mesmo disse, eles não interpretaram como devia ter interpretado. Eles ficaram preocupados. Mas é uma imagem clara demais. Isso que assusta a gente, sabe, Juliano? Sim, concordo. É uma imagem clara demais. Meu menino tem 11 anos. Se você mostrar aquela imagem para ele perguntar foi mão, não foi, ele vai falar que foi. Mas tem um detalhe que eu queria complementar essa pergunta do João, que eu acho que tem muito a ver com a questão do VAR. Porque eu recebi uma informação que o Márcio Eustáquio Santiago exerce a função de observador do VAR e que o que eu recebi de informação é de que as pessoas não ficam muito à vontade, porque há em alguns momentos que até fere o protocolo, ele palpita, ele daria opiniões, e que inclusive gravaria com o seu celular vídeos de lances e jogadas, e quando acontece o jogo, isso é proibido, Você portar inclusive o celular na sala do VAR. Que a presença dele na cabine causa desconforto aos demais, e que inclusive ele age com uma certa, ou agiria com uma certa prepotência, dando até palpites e influenciando. Isso não traria um certo desconforto e de repente teria mudaria algum tipo de comportamento de quem está ali concentrado, ficar com alguém ali o tempo inteiro incomodando, ficar o tempo inteiro ali, inclusive tirando o conforto desses árbitros que precisam de todo o conforto para seguir o trabalho? Everton, essa informação é tão mentirosa de quem te passou que toda voz, todo áudio da cabine do VAR é gravado. Todo áudio. Se o Márcio Eustáquio, que aliás... Mas quando tem microfone... Ele fica com o microfone, ele fica com o fone igual você está aqui, com o áudio, e ele não pode tirar isso. Isso é gravado porque um protocolo não é nosso, é um protocolo da FIFA. E sobre o Márcio Santiago, só para você ter ideia da competência dele, ele foi um dos 2 instrutores escolhidos pela Conmebol para trabalhar na Libertadores. O Márcio foi para o Paraguai
fez o curso convidado pela Conmebol, pela sua qualidade técnica, e ele é o responsável pelo VAR. Mas ele teria mais voz ativa junto aos árbitros que você como coordenador? O Márcio Eustáquio é responsável pelo VAR. Todo o projeto VAR, quando aconteceu o seminário que a CBF chamou todas as 27 federações, cada federação tinha que nomear um responsável pelo VAR. A Federação Mineira escolheu o Márcio Eustáquio Santiago, porque além de ter sido assistente da FIFA, tem uma experiência enorme e já estava trabalhando na CBF. Para você ter ideia, nesse documento que está aqui, depois você tiver, o Márcio Eustáquio Santiago está para a CBF, dando curso para instrutor VAR de outros estados. Mas falam de uma certa acidez no trato com os demais árbitros e que isso geraria um certo desconforto das pessoas que são subordinadas a ele mesmo. Eu desconheço isso. O que a gente faz lá, como a gente fez e faz, a gente cobra muito, né? Para ter ideia, todo final de rodada, através do aplicativo hoje, que a pandemia trouxe várias coisas ruins, mas uma coisa boa foi os aplicativos de reuniões. Nós fazemos rodadas com os lances editados de todas as rodadas do Campeonato Mineiro, de erros e acertos, com todo o quadro presente. E o Márcio passa as instruções dele, né? Porque nós temos que cobrar. Juliano, eu queria usar de novo o termo utilizado pelo Márcio Rezende de Freitas. Por que os árbitros brigam tanto com a imagem? Você pega uma imagem, por exemplo, do pênalti que o Atlético reclamou. É uma imagem clara de uma invasão de área. Tem um VAR, dá pra ver. Você pega o lance que aí o Atlético reclama contra o Atlético. O goleiro deixa a mão. Isso é brigar com a realidade, isso é brigar com a imagem. Gerou uma punição pública desnecessária e que expõe o árbitro Felipe Lima, né, João? Por que os árbitros estão brigando com a imagem, Juliano? Onde está o erro nesse processo, se é que você entende que há um erro nisso? Sim, a imagem está lá e nós não podemos brigar com a imagem. É por isso que tem erros e tem acerto. A imagem está lá, o VAR está para isso, né? Quando acontece um erro que o árbitro está brigando com a imagem, a gente, infelizmente, acaba chamando o árbitro lá na federação e mostra, olha, você está interpretando errado. O importante é que todo erro, todo acerto que acontece no Campeonato Mineiro, nós fazemos reuniões após as rodadas. Nós temos os lances todos editados. Tudo. Você pode perguntar a qualquer árbitro aí. Quando nós assumimos a comissão, nós já vamos fazer 4 anos que nós estamos lá, a reclamação é que não havia reuniões em relação aos jogos. Nós fazemos reuniões no Campeonato Mineiro, no Campeonato Mineiro Modo 2, que vai começar agora dia 29 de abril, dia 27 e 28 nós estamos com os árbitros novos no Sesc, em pré-temporada também, enfim. O que acontece, João, é que nós trabalhamos com seres humanos. Nós programamos, eu te mostro a escala aqui do jogo do Vila, né? Você fala, um árbitro que tinha trabalhado 9 jogos, não havia qualquer tipo de erro na ouvidoria, qualquer tipo de reclamação. O VAR, com 10 jogos trabalhados, e aconteceu o erro. Então, assim, o que a gente tem que fazer é trabalhar mais ainda para minimizar os erros do campeonato. Não sou querendo criticar qualquer tipo de comentário, a gente aceita os erros, sabe quando acontece, mas, por exemplo, no Campeonato Paulista existe uma semifinal o Ituano, né? Houve uma suposta falta, né, em cima do Palmeiras, que também houve um erro de arbitragem, e o VAR nem chamou. Então, quer dizer, isso acontece aqui na Federação Mineira, acontece em São Paulo, acontece no Rio, acontece em todo local. O que a gente tem que fazer é tentar amenizar com o trabalho. A gente sabe que todo time reclama muito. Muitas vezes com razão, muitas vezes sem razão. Mas me espanta muito a situação do Vila Nova em relação a erros de arbitragem. Você pega o caso do Atlético. O Atlético reclamou de um pênalti contra o América, que houve uma invasão de área, pedia devolução, e uma rodada antes foi o Atlético que reclamou de um benefício para o Atlético. Então tá um para um lado, um para o outro. No caso do Vila Nova, e a diretoria do Vila me apresentou esses dados, é um histórico grande de problemas de arbitragem contra o Vila, desde que o Vila teve um enfrentamento público com a Federação Mineira de Futebol. Por que há uma sequência tão grande de erros contra um único time, no caso Vila Nova? E aí eu vou dizer aqui, porque eu tenho que ter esse compromisso, primeiro como profissional, como homem, de falar olhando no seu olho para que você possa se manifestar. Me assusta muito quando o tipo de erro é recorrente, é repetido e beneficiando ou apenas um ou prejudicando apenas um. Para mim, passa a impressão de mais do que erro. Qual que é a posição da Federação Mineira sobre isso? Até porque eu disse isso no programa e eu quero que você tenha o direito de se posicionar. Da mesma forma que você está olhando dentro do meu olho, eu estou olhando dentro do seu.
os erros aconteceram. Não há qualquer tipo de má vontade com o Vila, qualquer tipo de não só com o Vila, com qualquer equipe filiada da Federação Mineira de Futebol. Se tivesse qualquer tipo de má vontade, a federação não teria investido tanto em não investir na arbitragem. O que assusta isso, mas porque investiu e os caras olham pra câmera e permite que um trem daquele aconteça, 5%, Juliano. João. 5%. Eu trabalho com ser humano, João. Quando o jogador erra o pênalti, quando o zagueiro falha, quando o goleiro falha, é erro. Mas a imagem tá lá. Sim, a imagem está lá, por isso que eu estou vindo aqui mostrar dados para vocês do trabalho que foi feito e a gente trabalhar para corrigir os erros. Agora, nós fizemos 60 jogos, 5% de erro. Vamos tentar chegar próximo de 1, de 0. Essa que é a nossa intenção. É o primeiro ano que todos estão trabalhando com a tecnologia VAR. Para muitos foi uma novidade, mas nesses jogos do Vila eu te falo de uma equipe experiente que estava no campo, no primeiro jogo, no campo e na cabine, o Anderson Alves, o Emerson Almeida, que são árbitros que trabalham na Série A do Brasileiro, tanto é que o Emerson está aqui na lista da CBF, os dois árbitros que trabalharam no último jogo do Vila tá na lista da CBF como árbitro de elite, eles foram classificados como árbitro de elite, eles podem trabalhar no Campeonato Brasileiro, aconteceu erro. Não acontece só aqui. A gente tenta amenizar. Ele fica chateado? Fico. Eu fico chateado como presidente da comissão, porque eu sou o responsável. Eu, a minha comissão, o Márcio Eustáquio Santiago, Renato Cardoso Conceição, Joel Tolentino na parte física, a gente quer passar desapercebido. Nós fizemos 6 clássicos no Campeonato Mineiro. 3 na primeira fase, 2 semifinais e 1 final. Nós conseguimos passar sem erro. Juliano, eu vou insistir numa pergunta aqui. O João, daqui a pouco o João vai brigar comigo, que eu estou tomando aqui, mas eu vou insistir na pergunta. Você está falando de 5% de erros. Num dos problemas, houve uma punição pública ao Felipe Lima, num lance interpretativo. Qual o sentido de punir publicamente um árbitro se você mesmo assumiu que o lance era interpretativo? Como é que você pune alguém que interpreta diferente de você? Na verdade, o Everton, a gente respondeu à equipe. Nós não publicamos em rede social, né, porque a federação, desde que nós assumimos, nós temos uma ouvidoria. A ouvidoria responde qualquer questionamento, desde que tenha um vídeo, não foto, tem um vídeo, o vídeo é mostrado, a gente responde dentro do texto de regra e respondemos todo mundo. Mas quando você pune alguém que interpretou diferentemente, mesmo que seja da comissão, pode haver uma punição. É interpretação. Inclusive foi um lance que dividiu opiniões no Brasil inteiro. Na verdade, o que acontece? Quando você emite um parecer, né, na ouvidoria, você dá um parecer do que você achou, o que a ouvidoria da arbitragem acha. E, na verdade, para a gente emitir um parecer, nós fazemos várias consultas. Não é só a comissão, nós conversamos com a CBF, conversamos com outros instrutores. E, na verdade, o que deixa a gente assim, bastante chateado é que a gente não quer punir ninguém. Porque nós trabalhamos com seres humanos, né? A gente não quer punir, mas, infelizmente, aconteceu. E a gente está preparando para que ano que vem não aconteça, diminui de 5%. E faça igual foi feito nos clássicos, né? Que nós não tivemos praticamente erros de arbitragem. E a gente vai investir nisso, a federação vai continuar investindo para amenizar esses erros. Muito bem. Juliano, obrigado pela entrevista, obrigado por ter vindo aqui. Sei que não é uma entrevista agradável, mas é o nosso dever perguntar com base naquilo que a gente viu. Você quer completar mais alguma coisa em nome da arbitragem da Federação Mineira? João, só para voltar àquela sua fala, você for olhando dentro do meu olho, eu estou olhando dentro do seu novamente, não existe qualquer má vontade da arbitragem com o Vila e qualquer equipe da Federação Mineira. A gente tenta errar o menos possível. Você pode ter certeza disso em relação ao nosso trabalho. E vamos continuar trabalhando. Temos o respaldo da CBF. Olha que a Federação Mineira é a segunda federação que mais mandou árbitros para a elite. Se a gente não fosse bom, pelo menos a CBF não convocaria. Esses árbitros estão trabalhando na Série A do Campeonato Brasileiro. Está aqui. A lista está aqui. Pode passar para o por favor. O Felipe Lima está na lista. Vamos dizer os nomes aqui, ó. Felipe Fernandes de Lima, Paulo César Zanovelli, Vinícius Gomes do Amaral, Celso Luiz da Silva, Felipe Alan Costa de Oliveira, Fernanda Nandrea Gomes Antunes, Marciano da Silva Vicente, Daniel Vitor Costa Silva, Emerson de Almeida Ferreira, Igor Júnior Benevenuto, Leonardo Rotondo Pinto, Marco Aurélio Fazecas, Vinícius Gomes do Amaral, Frederico Soares Vilarinho, Márcio Eustáquio Santiago como instrutor. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Obrigado.